Estou aqui em minhas mãos com a revista Princípios, que eu quero oferecer a você mais uma vez, esse curso bíblico para você conhecer melhor a vontade de Deus e o plano de Deus para a sua vida. Estava vendo aqui algo sobre o Espírito Santo, nós estamos conversando sobre o Espírito Santo agora, sobre como foi a unção do Espírito Santo na igreja cristã primitiva. Que bom poder ter o privilégio de mandar para você gratuitamente esse curso bíblico, a série Princípios, que é uma revista colorida, quase 100 páginas, extraordinária, de um conteúdo inigualável. Tenho certeza que se você já pediu, você gostou. Se você não pediu, você não sabe o que está pedindo, está perdendo. Ligue agora, 0, a operadora que você já trabalha, código de área 12, 21 27 31 21. Quando eu digo ligue agora, marca o endereço, marca o telefone, tá? Porque se for o fim de semana, a gente só vai atender nos horários comerciais, tá bom? Em horário comercial você pode ligar para a gente, nós vamos mandar gratuitamente para você. Se você preferir entrar no nosso blog, digite aí novotempo.com/lições da Bíblia e você vai poder ter acesso a essa imagem e clicar nela, colocar o seu endereço, o seu nome, nós vamos mandar com muito carinho para você. Faça isso, porque estudar a Bíblia é a nossa maior alegria. Estudar a palavra de Deus é aquilo que nos move para frente, que é sempre o nosso desejo, cada dia mais e mais. Nessa temporada estamos estudando Unidade em Cristo. Se você está ligando a sua televisão nesse momento, o tema geral é como sermos unidos uns aos outros, seres humanos, na missão do Senhor Jesus em Cristo. E, ao mesmo tempo, hoje, nessa semana, a experiência da Igreja Cristã Primitiva há quase 2000 anos, como eles experimentaram esta unidade. Já vimos aqui, mas tem um ponto aqui no nosso manual de estudos que eu queria compartilhar com vocês, cujo título é De Babel ao Pentecostes. A gente sabe que a unção dos discípulos no dia de Pentecostes, que era uma festa em Israel, ela foi muito poderosa, o Espírito Santo realmente se manifestou sobre eles. Mas o que é que tem a ver de Babel ao Pentecostes? Eu queria que vocês me ajudassem a entender e aos que estão em casa também. Então, tem algumas diferenças que são muito interessantes e a Bíblia ela é uma estrutura completa, né? A Bíblia começa em Gênesis e termina em Apocalipse, a gente precisa ter essa visão completa da Bíblia. Em Babel, o que aconteceu ali em Babel, naquele episódio da Torre de Babel, em Gênesis capítulo 11? Lá, Deus confunde as línguas e dispersa o povo. Então, o povo vai para a terra e eles começam a falar línguas diferentes. No Pentecostes acontece um processo contrário, um processo de várias pessoas, de várias línguas diferentes que se unem em Jerusalém e o Espírito Santo traduz a palavra através dos discípulos para cada um deles. Então, se a gente consegue colocar essas duas imagens assim na nossa mente, a gente vai perceber que em Babel houve um processo de dispersão e no Pentecostes há um processo de reunião, mas não a reunião para ficar todo mundo junto de novo. O Espírito Santo une, capacita e agora ele dispersa de novo para a pregação do Evangelho. Então, há uma ligação, pelo menos assim, estrutural em Babel, entre Babel e Pentecostes. Babel dispersa, Pentecostes reúne para dispersar de novo, para enviar as pessoas. Interessante. Bom, aquilo que foi em Babel foi confusão. Confusão. Né? Não havia entendimento, as pessoas não se entendiam, não havia unidade, eram desunidas, não conseguiram completar o projeto da tal torre que tocaria o céu, né? Mas agora em Pentecostes havia unidade, eles estavam unidos na busca do poder do Espírito Santo. Então, talvez esse seja o segredo para a unção do Espírito Santo, pastor. Interessante nesse paralelismo, né, que oferece aqui, houve inicialmente um desmembramento da língua, né, e agora o Espírito Santo, no dom real de línguas do Espírito Santo, como é manifestado aqui, em línguas compreensíveis, as pessoas puderam entender em vários idiomas. Então, o Espírito Santo faz que eles possam se unir nesse sentido e que a pregação da palavra agora possa ser ouvida, escutada de maneira clara nos seus próprios idiomas e agora são então enviados para a missão. Essa questão de estar unânimes, que fala várias vezes, né, que são unânimes, unidos, vai fazer menção aqui que está no mesmo lugar, né? Algumas vezes pessoas perguntam assim, mas é necessário mesmo frequentar uma igreja?
mas eu não posso receber o Espírito Santo de maneira individual na minha casa. Para que eu precisaria estar em um lugar? Eu poderia, né, eu assisto a Novo Tempo, né, diretamente, aí eu posso me alimentar espiritualmente, eu posso orar na minha casa, eu tenho a minha Bíblia em casa, né, e veja que há uma intenção aqui muito clara do Espírito Santo e da comunidade de fé de ser, nós vamos estar juntos também, claro que de maneira individual, como você falava, Felipe, assim, o aspecto pessoal, nossa comunhão não vai substituir, o coletivo não vai substituir o individual, mas a estar juntos em unidade, buscando em oração, intercessão, confissão, sim? Essa questão da igualdade, como a gente tinha visto na semana anterior, estamos todos no mesmo patamar, faz que essa unidade, num lugar específico, você promove também a missão de uma maneira muito mais efetiva, né? Então, se é necessário você se congregar, você adorar, você se alegrar junto e você junto, de maneira coletiva, também procurar pelo Espírito Santo, né? Gera uma sinergia, muito incrível isso, né? Hoje a gente tem um grupo de cristãos chamado de desigrejados, né? A gente tem até livros sobre isso, gente que diz assim, eu sou cristão, mas eu não quero nada com a igreja. Só que esse é um pensamento antibíblico, porque a gente viu semana passada que Paulo representa a igreja, o povo de Deus, como um corpo. Então não existe órgão do corpo separado do corpo. Então o cristão tem que estar numa comunidade cristã, que a gente chama de igreja. Ser um desigrejado é ser alguém que está em contradição com o que você professa. Cristianismo, cristão desigrejado são coisas incompatíveis, porque todo cristão tem que estar no corpo de Cristo. Exatamente, senão ele esfria, a tendência é perder o ânimo, viver uma vida egoísta só para ele, não aprende a repartir, não aprende a se unir, não aprende a ceder, não aprende a olhar com compaixão para o outro. Olha quanta coisa a gente tem quando a gente vive em comunidade, não é? Claro que não é a comunidade que garante a unção do Espírito Santo, é a busca individual, mas ela faz parte do processo. E tampouco uma comunidade que olha só para seu umbigo, exatamente. olha só para dentro, né? Eles se uniam no Espírito, na oração, no partilhar, que a gente vai desfrutar agora do estudo, mas depois isso amplifica para cumprir uma missão. Vou sair das quatro paredes para fora, não vou ficar só me concentrado aqui em mim mesmo, e na minha comunidade de fé, e somente olhando aí as esfera, aquele precisaria também, não. Eu vou sair, isso vai expandir minhas fronteiras, né? Pastor, tem uma coisa aqui no Pentecostes que eu gosto de observar, que é Deus trabalhando nas culturas, porque perceba o que aconteceu no Pentecostes. O Espírito Santo fez com que os discípulos falassem na língua de cada um daqueles povos. Poderia ter sido de outra forma, poderia ter sido assim. O Espírito Santo poderia ter feito que todos os povos entendessem uma língua só falada. Mas aqui é uma demonstração de que Deus ele quer trabalhar nas diversas culturas. E ele usou as diversas línguas, porque aquele pessoal que escutou aquela pregação na sua língua materna, voltou para o seu país e pregou lá na sua língua. Então é uma intenção de Deus salvar todas as pessoas, cada uma em sua cultura. Exatamente, é um quadro interessante que você pinta para a gente, porque se é desejo de Deus salvar todas as pessoas, não importa a cultura, o Evangelho é transcultural. Sim. Não é? Quer dizer, ele transcende a cultura de alguém, né? Aí vem algumas dúvidas, algumas pessoas falam assim, não, na minha cultura, eu posso fazer isso. Na minha cultura, eu posso fazer aquilo outro. Na minha cultura, eu posso adorar a Deus de um jeito. Como é que a gente faz para entender o Evangelho dentro da nossa cultura, entendendo que o Evangelho é transcultural? Então, perguntinha chata. Isso é muito legal, porque Jesus falou que quando ele chega junto com ele o reino de Deus. Ele falou, o reino de Deus já está entre vocês. E há uma cultura específica do reino de Deus. Então, quando nós aceitamos o reino de Deus na nossa vida, a gente aceita junto com o reino de Deus a cultura do reino, que não despreza completamente a sua cultura local. Então, há esse jogo assim, o que na minha cultura não entra em confronto com a cultura do reino de Deus, eu continuo fazendo. E o que na minha cultura entra em confronto com a cultura do reino de Deus, eu modifico e fico com a cultura
do reino de Deus, que foi aquela que eu aceitei. É, isso aí. Mas aí sim que tinha uma questão interessante, a religião judaica, né? E que acredito que esse grande princípio, onde Deus é tudo, então eles não separavam as questões, não, isso aqui é só uma música cultural para um determinado momento, isto aqui é uma roupa para tudo que estava, e costumes, e usos, e cultura, estava ao redor da centralidade de Deus nas suas vidas, né? Então, a cultura do reino está por sobre todas essas diversidades culturais, né? Então, realmente, esse é o princípio, né? Como se ajusta a essa cultura de Deus, né? A cultura dele, né? Exatamente. Agora, o nosso manual fala sobre a questão ali de Atos 2. Nós tivemos ali todo o movimento do Pentecostes e Pedro se manifestando com forte pregação, né? Agora, o que eu queria que a gente analisasse aqui com os amigos que estão em casa, quais foram essas atividades que os primeiros seguidores de Jesus, eles fizeram como uma comunidade, já que o tema dessa semana aqui é a experiência de unidade na igreja primitiva, numa comunidade cristã. Como é que a gente pode entender quais foram as primeiras atividades desses cristãos em relação a uma comunidade de crentes? A experiência entre eles do estudo da palavra marcou realmente a experiência cristã primitiva, né? O estudo mesmo de poder compreender aquilo que os apóstolos estavam mencionando. Não todos foram testemunhas oculares de Cristo, então estamos agora repassando esta experiência. E não somente contar, foi bonito estar com Jesus, os ensinos dele foram estes, senão aprender, sim, e conectar o Antigo Testamento, que eles já tinham facilidade ou proximidade, para a promessa do Messias, o Messias atual, e entender os porquês e também os propósitos, né? Então, a instrução bíblica, o abrir a palavra, o estudo real, fez a base, né? Aí você toca num ponto muito especial aqui no programa Lições da Bíblia. O que nos mostra realmente, o que nos dá a base da vida cristã é o conhecimento da palavra, né? A palavra que é uma espada que traz vida, ela tem a orientação de Deus, ela é a revelação de Deus para cada um de nós. Então a pergunta, por mais óbvia que pareça, não dá para dizer que uma pessoa que não busca, que não tem interesse no conhecimento da palavra de Deus, possa vivenciar um cristianismo verdadeiro. É possível? Aí alguns falam assim, o ladrão na cruz, né, não teve tempo de estudar a palavra. Realmente, mas vamos tirar as histórias extremas e se a experiência da igreja cristã primitiva foi mergulhar no estudo da Bíblia, ela é importante para mim hoje, para a gente hoje, para a gente poder entender a vontade de Deus e o recebimento do Espírito Santo. A gente não pode trabalhar fazendo das exceções regras. O senhor citou aí que algumas pessoas falam, não, o ladrão da cruz não teve tempo de estudar a Bíblia. Bem, não teve tempo porque ele morreu alguns minutos depois. Não teve tempo de ir à igreja também, não teve tempo de ser batizado. Mas, certamente, se ele fosse um cristão da igreja primitiva, ele tivesse descido da cruz, ele ia viver a experiência que os cristãos viveram. Exatamente. Porque a Bíblia, ela não está só descrevendo como era a igreja primitiva. Ela também, de certa forma, prescreve como deve ser a igreja. Se o senhor me permitir, eu quero ler o texto bíblico aqui. Por favor. De Atos, capítulo 2, versículos 42 até 47. Pode ler, que é uma descrição de como era que a igreja se comportava. Ele diz assim, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade.
Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão de casa em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Fantástico, Olha né? que descrição fantástica. Se você olhar aqui com calma, você vai perceber que essa igreja primitiva, ela atingia todas as áreas que são importantes para uma igreja. A área espiritual, a área social, a área relacional e a área da missão. E uma coisa que me chama a atenção aqui é que enquanto a igreja se preocupava em ser como Jesus gostaria que ela fosse, o próprio Senhor acrescentava os conversos. Então, o trabalho da igreja... Ou seja, era uma obra de Deus. De Deus. O crescimento, a unção, trazer as pessoas, obra de Deus. Essa igreja não ficava se preocupando assim, nossa, quanto é que a gente vai batizar no ano que vem? Não. A preocupação deles era, nós vamos viver como Jesus pediu para a gente viver. E o Senhor diz assim, essa igreja que eu quero que exista. Vai lá, tem mais gente, tem O mais resultado gente. é comigo. O resultado é comigo. É isso que Exatamente. Deus queria dizer para eles, né? É interessante. Eu acho que esse é o ideal que a gente tem que buscar, e você que está acompanhando aqui a nossa conversa, se você quer experimentar aquilo que a igreja cristã primitiva experimentou, está aqui o caminho. Se aplicar à oração, ao estudo da Bíblia e a contar para as pessoas o que é que Jesus tem feito na sua vida. Aí você vai ser possuído do poder do Espírito Santo, deixa o resultado com Deus, os milagres acontecerão, porque os milagres são dele, não são nossos. Não é? Pastor Amigos, Lanza, tem tempo ainda? Já olha, acabou? tem tempo, mas você vai falar após o nosso intervalo, tá bom? Beleza. A gente vai para mais um intervalo e a gente volta já.